Se viva fosse, ela teria completado 100 anos de idade no último dia 6 de abril. Cacilda Becker, uma das maiores atrizes do moderno teatro brasileiro. É sobre a trajetória de Cacilda, curta, mas vigorosa, que eu converso hoje com o jornalista e pesquisador Luiz André do Prado, autor da biografia Cacilda Becker, Fúria Santa. Luiz André, muito obrigada pela sua participação no Opinião Pernambuco, e eu vou começar essa nossa conversa um pouco pela mesma metodologia que você usou aí na biografia. Vou começar de trás para frente, porque você começa falando da morte de Cacilda, né? E eu quero começar por um poema que Carlos Drummond de Andrade escreveu para ela depois que ela morreu. E o poema de Drummond começa dizendo o seguinte: a morte emendou a gramática, morreram Cacilda Becker. E termina dizendo o seguinte: era uma pessoa e era um teatro. Morreram 1000 Cacildas em Cacilda. Que gigante foi Cacilda Becker. Olá, Estela Mares, é um prazer estar aqui com você no Opinião Pernambuco, antes de tudo, né? Obrigado pelo convite, especialmente falar de Cacilda nessa passagem do centenário, né? É um prazer estar aqui com o seu público e especialmente para falar para o público de Pernambuco, né? Que é um estado maravilhoso, que projetou tantos atores também para o Brasil, né? Marco Nanini, pouca gente sabe, Salles. Tem, inclusive, um personagem interessante, que é o José Carlos Burle, que foi diretor do primeiro filme de Cacilda Becker, Luz dos Meus Olhos, em 46. Então, você me fala dessa figura mítica de Cacilda, né, que Drummond sintetizou muito bem quando disse que morreu Cacilda Becker. Morreu as significações que ela tem. Nós somos seres simbólicos e a construção do mito, né, ela decorre da necessidade que nós temos de figuras referenciais. E Cacilda foi uma figura extremamente referencial, como várias pessoas, né, vários artistas se consagram, e aí vamos falar de outras regiões e territórios, Sarah Bernard na França, Eleonora Duse na Itália, são nomes que ficaram na história do teatro, né? E, no caso de Cacilda, é importante, né, a gente tentar entender a origem do mito, né? Ele decorre, eu acredito, de várias razões. Algumas delas a gente pode colocar na ordem subjetiva, né? O talento natural, aquilo que ela tinha como recurso próprio, que, inclusive, para teatro era pequeno, porque a Cacilda era uma mulher frágil, né? E a dedicação, o trabalho, né? Eu acho que ela, como figura profissional, foi uma profissional empenhada na sua trajetória, na construção do seu ofício, né? Eu acho importante falar dessa coisa da fragilidade dela no teatro, porque ela mesma falava muito, né? A Cacilda é uma figura que uma mulher expressou desde cedo autonomia, né? Ela é uma mulher que tinha essa coisa que é o feminismo, de buscar um reforço da figura feminina, mas da posição dela de mulher, mas sem perder a feminilidade, né? Então, ela era uma mulher que lutou por seus objetivos, sem, ao mesmo tempo, deixar de expor as suas fragilidades, e ela dizia que fazia arte pela arte, mas nunca deixou de lutar pelo teatro, pela categoria, por seus pares e pela democracia, quando foi preciso. Então, eu falei aqui um pouco das razões subjetivas, eu teria também algumas objetivas, mas se você quiser interromper e fazer uma pergunta...
Eu queria te fazer uma pergunta. A gente está falando de um mito aí do teatro brasileiro, que teve uma vida muito breve. Ela morreu em Sim, 69, acho que aos 48 anos de idade. Como é que se dá essa trajetória de uma menina pobre, do interior, até ela chegar a essa condição de grande dama do teatro brasileiro? Essa figura que está sendo reverenciada hoje, né? Assim, porque estaria fazendo 100 anos e que marcou tão profundamente o teatro brasileiro. então, a gente, para explicar o mito, tem que voltar sempre na história, né? E não é só na história da pessoa, do personagem que a gente está tratando, mas no contexto, né? No contexto aí, no caso, da história do teatro brasileiro e da própria cultura brasileira, né? A Cacilda, ela nasceu em Pirassununga, em 6 de abril de 21, descendente por um lado, de alemães, né? É um período assim, no final do século XIX, você tem uma imigração muito grande no Brasil, principalmente de italianos, e o lado do pai dela, que era o senhor Edmundo Iacones, né? Ele é descendente de italianos no sul da Itália. E a Cacilda, ela vai ter uma personalidade marcadamente obstinada, porque a relação entre os pais já foi uma relação muito difícil, né? Quer dizer, a mãe da Cacilda, ela conhece o senhor Edmundo numa situação ele era caixeiro viajante, passando pela cidade, e eles têm lá um romance que, no final das contas, durou pouco, porque caixeiro viajante, você sabe, é um amor em cada porto. Então, ele abandona praticamente, né, a família. E daí as irmãs, né, a Cleide Ácones também, que se torna depois uma grande atriz, menores do que a Cacilda, e a Cacilda se torna um pouco assim o outro lado ali da família que vai dar um reforço para a mãe, né? Ela se torna um pouco o apoio das irmãs, e ela cresce um pouco nessa posição que, de certo modo, a dona Alzira Becker, a mãe dela, a coloca. Mas a dona Alzira tinha uma personalidade muito interessante também, porque ela tinha desejo de ser artista. Ela gostava de arte, ela se pintava, ela fazia teatrinhos em casa, e desde cedo ela estimulou a Cacilda para a dança. Ela achava que a Cacilda seria uma dançarina. Então, ela, aos 9 anos, ela já se apresenta no Teatro Politeama lá de Pirassununga com um bailado, um foxtrot. E em Santos, aí, quando ele se muda, porque a dona Alzira, ela se torna professora primária em Santos, né? Ela consegue sustentar a família, porque depois de ser abandonada, ela vai lutar e conseguir ser um cargo de professora pública, e ela é transferida para Santos, por isso eles vão para lá. Então, lá em Santos, a Cacilda acaba encontrando um meio muito interessante do ponto de vista das artes. E ela conhece o Miroel Solveira, se apresentando aí por iniciativa dela, fazendo um bailado, ela dançava, fazia uma dança livre, a lá Isadora Duncan, sem conhecer Isadora Duncan, e chamou a atenção, né? Na época, só isso aí, essa atitude dela de tentar criar uma figura de artista, de dançarina, sem ter escola, chamou a atenção do Miroel Silveira, que indica ela para ir para o Rio. E aí, vamos lá situar. A gente estava, naquele momento, num estágio do teatro brasileiro de muita transformação. A gente tinha os grandes ídolos daquela época, eram Procópio Ferreira, Dulcina de Moraes, que faziam um teatro num formato que é o primeiro formato do teatro internacional, vamos dizer, que chega aqui com os portugueses. Era um teatro muito mais focado no ator, né? A gente chama de teatro de ator. Então, o Procópio, por exemplo, era clássico dizer que ele cortava os textos, alterava personagem, ele não tinha a preocupação de respeitar o texto autoral do dramaturgo. A peça tinha que servir a ele. E os atores recebiam as partes, só que eles iam interpretar, eles não tinham... tinha um ensaiador, então você não tinha esse teatro de conjunto,
que é o que vai caracterizar aquilo que nós chamamos de teatro moderno brasileiro, que começa justamente com os comediantes, um grupo carioca feito pela elite carioca, e nesse sentido, o Teatro do Procópio era um teatro popular, né, vamos dizer assim, e o teatro que vai surgir, o teatro moderno, assim como foi o modernismo aqui em São Paulo e mesmo nos outros estados, ele surge como uma iniciativa de grupos de elite, né, assim, de classe média alta para cima. Então, a Cacilda ela vai participar desse grupo de comediantes que começa no Rio, que é um grande marco da renovação do teatro brasileiro, do início do teatro moderno no Brasil, com a peça Vestido de Noiva, né, que é referencial. Ela não participou da primeira montagem, ela vai participar da segunda, que já é com a fase dos comediantes profissionalizada, já não mais amadora, né, comandada aí, então, pelo seu amigo lá de Santos, Miroel Silveira, que apostava demais a Cacilda. E ali ela conhece também o Zbigniew Ziembinski, que era um polonês imigrando, fugindo da guerra, e que se torna uma figura, não só um grande ator, mas uma figura importante de referência para esse período que a gente chama de teatro moderno brasileiro, que começa com os comediantes e vai se efetivar com o TBC, aqui em São Paulo, Teatro Brasileiro de Comédia, que é criado pelo Franco Zampari, um industrial que era vinculado a Matarazzo, né? Ele era um dos administradores da Matarazzo, para você ver como era um teatro feito para a elite, e eles vão montar o TBC com esse propósito, né? De fazer um teatro de qualidade, com respeito ao texto. E a Cacilda, ela acaba pela conexão que ela vai criando, e até porque a Cacilda é bastante inteligente, além de ter tido a formação que ela faz até o secundário, ali nos colégios de Santos, ela é uma figura intuitivamente muito inteligente, muito sagaz, e ela percebe essa necessidade da renovação que o teatro estava vivenciando naquele momento. E é essa construção histórica que passa pelo TBC e desemboca no Teatro Cacilda Becker e vai acabar chegando aquele momento mais crítico ali de 68, e quando ela falece, né, que ela acaba se tornando uma liderança para a categoria. Mas pergunta aí, senão eu disparo a falar. Eu vou te fazer uma última pergunta para você responder rapidinho, porque o nosso tempo para esse primeiro bloco está acabando. Você falou do sucesso dela nos comediantes ali, que já marca um novo momento do teatro brasileiro, depois ela participando do TBC, o Teatro Brasileiro de Comédias, e saindo do TBC que ela funda a própria companhia de teatro. É isso? Exatamente. A companhia dela, quando ela sai do TBC, ela já era uma atriz consagrada, né? E aí ela tinha feito também, ela estava já no cinema, porque do TBC a gente vai ter a Vera Cruz, que é a principal companhia de cinema, também criada pelo Franco Zampari, e na Vera Cruz ela faz apenas um filme, né? Que é o Floradas na Serra, de 54, eu acho que é isso mesmo. E o filme é um filme lindo. Eu acho que, assim, para quem tem interesse em tentar entender o magnetismo de Cacilda, eu acho que esse filme passa muito bem. O outro que eu mencionei do Burle lá atrás, ela estava bem no início de carreira, e o papel dela é menor. Eu acho que ela já não estava tão, né, afinada quanto ela está nesse momento. E a Cacilda dizia isso, né, que ela era uma atriz que talvez fosse muito melhor para cinema que para teatro, pelo fato de o teatro exigir muito, né? Lembrando que, naquele tempo, as sessões eram duplas, no fim de semana, às vezes, triplas. Aliás, ela falece numa sessão vespertina, né? Para colegiais, assim, para estudantes, e o teatro exigia muito do ator, né? Era uma profissão de muito desgaste físico, né? E o cinema, não. Mas, bom, me perdi um pouco. Como é que a gente fecha?
Agora eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta daqui a pouco para Tá bom, continuar essa conversa. Cacilda Becker, uma das maiores atrizes do teatro brasileiro, ouso dizer, de todos os tempos. Até já. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o centenário de nascimento da atriz Cacilda Becker. Eu converso com o jornalista e pesquisador Luiz André do Prado, autor da biografia Cacilda Becker, Fúria Santa. Lembrando para você, Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Luiz André, eu falei lá no primeiro bloco que você começava a biografia revisitando aí a morte de Cacilda Becker. Sim. E também no final do bloco anterior, você falou que ela morreu praticamente em cena, durante a apresentação do espetáculo Esperando Godot, ali em 69. Como é que foi revisitar a morte de Cacilda para trazer esse episódio para a biografia? Então, Estela, o meu trabalho como biógrafo, né, eu tive uma trajetória sempre no jornalismo cultural, Folha de São Paulo, Estadão. Atualmente eu estou na academia, mas eu entrei na academia bem tarde. Então, quer dizer, recentemente, eu fiz o meu doutorado a partir de 59 anos, 65. O que é que acontece? Eu estava numa perspectiva ainda muito de jornalista, né? Eu não tive a intenção de fazer um trabalho acadêmico. Eu pretendia fazer um trabalho que fosse envolvente, porque, é claro, a gente quer que o leitor se interesse, que ele veja a construção daquele personagem que ele está vendo através da biografia de uma maneira fluida, de uma maneira interessante. Mas, ao mesmo tempo, né, eu sempre tive a preocupação de não perder a historicidade, né? Quer dizer, por isso essa necessidade de colocar um pano de fundo sobre o movimento que acontecia no entorno da Cacilda, do ponto de vista da história do teatro e até da história do Brasil. E em relação à questão da metodologia, por exemplo, para construir esse momento, eu estava também trabalhando com história oral, e foi muito rico isso, porque eu tenho 130 horas de entrevista gravada e de diversos tamanhos, com muitas pessoas em situações diferentes, quer dizer, eu fui à família, eu fui aos colegas de teatro, eu fui aos diretores, eu fui aos críticos, além de toda uma vasta bibliografia, né? Então, eu tive ali a intenção, quando eu utilizei a história oral, de trazer a emoção do relato, aquela emoção que eu senti quando as pessoas estão dando uma entrevista, né? Trazer isso para o leitor também. Eu começo o livro com o relato das pessoas que estavam naquele momento em que aconteceu, né? Eu reconstruo o momento em que a Cacilda teve a ruptura do aneurisma, com a fala do filho dela, que fazia um personagem pequeno na peça Esperando Godot, que ela estava apresentando, né? Do Valmor Chagas, que era o segundo ator em cena, né? O Carlos Crueber, que também é um ator que fazia um papel menor, o porteiro, enfim. Esses relatos dão um certo calor, porque trazem a emoção que as pessoas sentiram naquele momento. Então, a intenção foi essa. Agora, você falou também, no bloco anterior, que Cacilda era frágil, que ela mesma dizia que talvez fosse uma atriz mais para o cinema do que para o teatro,
por conta das exigências mesmo do teatro, inclusive as exigências físicas. Isso. E ela é conhecida, ficou muito conhecida também pela dedicação que ela empregava à construção dos personagens. Assim, era uma dedicação de corpo inteiro, né? Assim, visceral. E Esperando Godot, Sim, desculpa. é um texto muito intenso. Não é qualquer ator que dá conta de fazer, penso eu, interpretar aqueles personagens. Pelo que você apurou, assim, pelo que você sentiu conversando com essas pessoas, o derrame praticamente em cena pode ter tido ação com essa dedicação extremada que ela devotava à interpretação e aos personagens? É possível, né, Estela? Eu acho que assim, a gente especular qual foi a razão médica e emocional é um pouco difícil, mas eu acho que sim, tem uma conjuntura ali de situações, né? Ela estava num momento triste por conta das coisas que aconteciam no Brasil. Você tem que pensar que nós estávamos num momento de um Brasil de censura, um momento triste de Brasil, que, aliás, a gente vive um pouco hoje novamente, né? Então, ela estava à frente de uma luta ali da classe teatral contra a censura, contra o arbítrio, né? E, ao mesmo tempo, ela e o Valmor estavam... Por isso é muito interessante, porque eles tinham meio que se separado. Ela estava casada com o Valmor Chagas. A Cacilda teve 2 casamentos com atores. O Tito Fleury, o primeiro marido dela, também era ator, com quem ela contracenou muito no período dos comediantes. E o Valmor foi o grande parceiro do Teatro Cacilda Becker, né? Eles se conheceram no TBC e saíram para construir o Teatro Cacilda Becker. Nesse momento, você tem que pensar também que a Cacilda já era uma atriz extremamente realizada, com grandes personagens que ela tinha feito ao longo da carreira dela. E o Godot meio que coroa isso, teve essa fatalidade toda, mas é um momento brilhante. Ela morre um momento e todas as críticas são elogiosíssimas à atuação dela na peça, né? Então, eu acho que a intensidade dela está também relacionada com esse momento, mas também você tem o quadro médico, né? Que ela tinha realmente um aneurisma e ela sempre se queixava da dor de cabeça. Isso era uma permanente. Cacilda tomando uma cafeaspirina é um relato que a gente encontra em várias pessoas que conviveram com ela, sempre com dor de cabeça. 2 perguntas agora para você. A primeira, você falou que era uma atriz de grandes personagens. A gente acabou de falar aqui dela na peça Esperando Godot. Para você, quais foram os outros grandes ou as outras grandes personagens da carreira de Cacilda? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, por que você escolheu Cacilda Becker? Então, bom, eu vou inverter um pouco para de por que eu escolhi. Fica à vontade. Você me pergunta quais são os grandes personagens que Cacilda viveu. Eu não vi Cacilda Becker. Eu vi Cacilda Becker na televisão, numa telenovela que ela fez para a TV Tupi em 1965. Eu, garoto, em Paraguaçu. Eu sou mineiro do caipira, aqui do interior de Minas Gerais, sul de Minas, pertinho aqui de São Paulo, onde eu moro hoje. E eu vi essa novela e me impressionou. Era uma novela que ela fazia, chamava Ciúme. Ela fazia uma mãe ciumenta. Daí tem muito a ver com uma relação meio edipiana assim, dela com o filho. Mas, de todo modo, assim, eu sou de uma geração muito marcada pela Tropicália. E naquele momento, naquele período também, eu acompanhei muito o Caetano Veloso. E quando o Caetano, naquela briga com a plateia que teve no Festival de Música em 67, em que ele foi vaiado, que ele estava cantando a música Proibido Proibir, e a plateia queria uma coisa mais engajada politicamente, no final ele grita Viva Cacilda Becker. E, olha, pode parecer estranho, mas
essa conexão me fez interessar por Cacilda, que eu conhecia muito pouco, e, como jornalista cultural, eu fui pesquisar para entender a conexão que existia entre uma atriz que, a meu ver, representava um teatro antigo e essa turma do teatro pós-moderno, que é Zé Celso Martinez Correia, do Oficina, que, aliás, montou uma peça. O Zé Celso, eu também entrevistei longamente ele, sim, conviveu muito com a Cacilda. Ele escreveu uma peça que são tomos, né? Eu escrevi quase 1.000 páginas e fui para 600. Ele deve ter escrito umas 2.000 páginas e ele montou pelo menos 4 peças baseadas nesses textos de 5 horas, enfim, uma loucura. Mas eu acho que é essa conexão entre essa geração e a geração do modernismo que foi o que me intrigou, o que me impulsionou a fazer a biografia. Sobre personagens importantes da Cacilda, olha, assim, um sem número. Eu não estava lá para ver, eu posso falar pelo que eu li, dito pelo escrito. Mas, sem dúvida, Nick Barr foi do Soroyan, William Soroyan. Eu vou dar uma olhadinha aqui, porque são muitas, né? A Cacilda era uma atriz cômica muito interessante. Isso é uma coisa que as pessoas não têm como referência. Se fala demais da atriz dramática, mas ela foi uma excelente atriz de comédia. E aí, para citar, por exemplo, Arsênio Alfazema, do Kesselring, Joseph Kesselring, foi um grande sucesso na época do Teatro Brasileiro de Comédia. Do teatro dela, eu acho que Mary Stuart é um grande momento. Deixa eu ver, Gata em Teto de Cinco Quentes. Eu acho que eu falei o mais importante. Vou ter que me despedir de você, porque o nosso tempo acabou. Te agradecendo mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E até uma próxima oportunidade, e que ela não tarde. Muito obrigada. Eu que agradeço, Stella Maris, pela oportunidade. Preservar a história e a memória do teatro depende de nós.